Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio de O Meritíssimo Podcast. Eu sou o Rafael Souza, do meu lado Anderson Marques. Fala meritíssimos, meritíssimas. Ah, bonito, né, cara? Ele, Formal. ele lança um negócio formalzão, lindo. Tá treinando. Hoje a gente... você viu? Hoje a gente vai conversar com a Karina Guinter. Isso. Acertei? Guinter. Então é isso mesmo. Karina Guinter, que é advogada e também juíza leiga na 4ª Vara da Fazenda Pública aqui, né, de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, né, comarca de Campo Grande. Isso. É isso mesmo? Isso mesmo, gente. Então tá certo. A gente vai conversar um pouco sobre atuação nos juizados especiais. Hoje, no caso, mais inchado para a Fazenda Pública, né, que é algo que a gente... Tem algumas coisas, né? Temos ações. Algumas ações rolando aí. Então, Karina, bem-vinda aí. A gente vai fazer uma conversa bem tranquila. É bem informal, bem de boa. O nosso podcast ele foi pensado justamente para isso, né? É para ensinar algo que, às vezes, é uma experiência prática com a teoria. É algo que, com certeza, independente de onde as pessoas se formaram, a faculdade não entregou. Ah, verdade. Eu gostaria de agradecer aqui a oportunidade de estar vindo aqui falar sobre esse assunto que é tão caro para mim. Eu gosto muito dos juizados. Minha carreira está intimamente ligada à atuação dos juizados desde o dia em que eu decidi que ia largar, né, ia deixar de assessorar nos tribunais para começar a advocacia. Foi ali a porta que eu encontrei realmente aberta. Então, muito obrigada pelo convite e parabéns pela iniciativa, que eu acho que é muito interessante. Quando eu comecei a advogar, eu não tive a oportunidade de poder assistir um programa, né, onde eu poderia receber aconselhamentos e às vezes poderia ter optado por outro caminho, né? Esse foi de sucesso, graças a Deus está dando tudo certo, mas é muito bom ter iniciativas como essas. É uma informação de uma forma mais, um jeito mais informal, né? Não ficar aquela formalidade, juridiqueza, aquelas coisas. É um papo, uma conversa onde você vai tirando umas informações aí. Eu acho que essa é mais a ideia do podcast hoje em dia. E que ajuda tanto o advogado que está iniciando e às vezes até aqueles advogados que já atuam em outras áreas e queiram talvez iniciar, né? Principalmente porque o juizado ele é mais célere, né? Sim. Talvez ele vai perder para a justiça eleitoral só, a trabalhista talvez ali ele anda meio pareado. Às vezes até ganha-se da trabalhista, né? No começo da minha carreira eu falei, meu Deus do céu, estou iniciando, não tenho um parente para me aconselhar, não tenho um sócio em quem eu confie para começar. Vou começar sozinha, dando as caras, recém-formada e na cara e na coragem. Onde é que eu vou atuar? O que eu vou fazer? Falei, bom, preciso de dinheiro também, né? Porque a gente começa, é o nosso trabalho, né? A gente tem que... É a primeira coisa, né, que a gente ali... Honorários, né? Tem que ter honorários. E aí eu acho que a via mais simples que eu consegui trazer foi a dos juizados mesmo, porque tem ação, eu já cheguei em um mês terminar. A ação veio com sentença em um mês. Não, teve uma época que a gente fazia, que acho que era a 7ª Vara, se eu não me engano, às vezes, eu tentava agendar a instrução no mesmo dia. Mas pode ser hoje, 5 horas. Mas eu achei até estranho, porque depende do lado que você tá. Eu fui advogar para um réu, lá em São Gabriel do Oeste, e lá todas as audiências do juizado são unas. E eu falei, mas não pode isso, porque para mim era ruim, porque eu precisava de prazo para poder fazer. E aí eu tive a curiosidade de olhar o texto legal da lei. E lá realmente não fala que tem que marcar audiência de conciliação e depois instrução. Pode ser isso depende de cada juizado. Mas aqui tem alguma que faz ruim. Porque assim, na verdade, eu acho que tudo depende do advogado também, né? Por exemplo, se você se sente prejudicado, porque o juizado ele tem que ser célere, ele é informal, você vê que você tem muitas vezes enunciados que são seguidos como lei, né? Você vê o caso do Fonage. Né? Então, assim, eu acho, a meu ver, né, que se o advogado se sente lesado, de alguma forma, incumbe a ele conhecer a lei e exigir que ela seja cumprida. Mas num sistema em que você preza pela informalidade, pela celeridade, pela oralidade, tudo que você puder fazer para resolver aquele problema, né? Eu acho que é válido. Não tem algumas dicas que você tinha comentado aquele dia? Às vezes, na própria inicial, já pedi audiência única, porque muitas vezes para provocar o juiz já, né? Ah, não, essa da Justiça Comum de você já pedir o julgamento antecipado, né? Na porque tem casos que é um exemplo, negativação indevida. Para que você vai escutar a testemunha se a prova ali é material? Todo material, né? Então, mas e aí se a parte contrária te pede para escutar essa testemunha, você não pode também dizer que não, senão você tem um cerceamento de defesa. Você perde a sentença e às vezes toda uma marcha processual que você... batalhou ali para que não fosse interrompida, ela é interrompida lá em segunda instância. Então, acaba que o juiz, ele fica... Que realmente, a gente conduz o processo, a gente decide, mas quem
fica responsável por dar essa organizada é a parte, porque a gente está inerte, né? Mas se tiver um acordo entre as partes, consegue fazer de forma una essa Consegue. audiência? Dá para fazer? Eu mesma, sempre que podia, né? Conheci o Dr. Anderson enquanto eu era conciliadora. Gente, tudo que eu podia fazer, se eu pudesse juntar 4 audiências para facilitar a vida do advogado. Ah, doutor, o senhor é das 2, o senhor é das 4, Tá todo mundo aí? Vamos fazer. Né? Acho que o juizado é isso, né? Você realmente tentar estar lá para resolver o problema da parte. Tanto é que você é autorizado, às vezes, a julgar até com a equidade, né? Utilizando-se da equidade, né? Ou seja, realmente a parte tem que chegar ali e ver naquele local aonde ela vai resolver o problema, sem juridiquês, sem muita burocracia, né? A ideia do juizado facilitar, né? Sem manobra, sem nada, para resolver o problema. Mas, claro, sempre respeitando, né, o devido processo legal e tudo mais. Mas incumbe muito ao advogado exigir que isso seja feito, né? Principalmente no juizado. Acho que no juizado a gente tem que estar duplamente esperto, né? Enquanto advogado, né? Eu hoje não atuo mais no juizado. Iniciei minha carreira só mexendo com isso, mas eu acredito que você tem que entrar numa audiência de juizado com o dobro da cautela que você teria numa audiência da Justiça Comum. Na Fazenda Pública, eles aplicam revelia, porque é comum, né, fazer audiência contra o município de Campo Grande, contra o estado do Mato Grosso do Sul, pelo menos aqui para nós, e eles nem participaram da audiência. Não temos não aplicado. Não tem penalidade, né? Não tem tido penalidade, não temos aplicado, porque nós temos ali a primazia, né, do interesse estatal, acima de tudo. E aí, como a gente não tem um duplo grau de jurisdição muito, muito efetivo, né, a gente prima, principalmente porque assim, o juizado de fazenda, ele é quase que um juizado à parte, né? Ele é muito mais, quando eu falo para você que a gente busca privar pela informalidade e tudo mais, você está falando de juizado cível, né? Você está falando ali de outro tipo de causa. Agora, na Justiça da Fazenda, geralmente as questões são de direito, né? Você não tem muita produção probatória. Eu estou ali, desde que eu estou no juizado, eu fiz, acho que, uma tarde de audiência, 20 audiências. Entendeu? E assim, já deve ter julgado aí uns 200 processos. Então, não é tão necessária essa parte de... E assim, como é muita questão de direito, mas aí fica, por exemplo, não é questão do juiz leigo decidir. Toda a marcha processual, ela é tocada pelo juiz togado. Aí eu recebo o processo pronto para sentenciar. Certo. Entendeu? Então, não incumbe a mim. Aí não adianta a pessoa, às vezes, vem reclamar, mas agendou audiência de conciliação lá, a fazenda não vem, vocês não aplicam revelia. Eu falo, mas eu estou sentenciando, eu não estou cuidando de se vai ser designada a audiência, se vai ser deferida a produção de uma prova ou de outra. Eu faço a audiência e o que me for pedido na audiência, eu sou obrigada a decidir, né? O saneamento não é o leigo que faz. Não é o leigo que faz. E eu fui descobrir isso também quando virei juíza leiga. Que toda a marcha processual ela é tocada pelo juiz togado e pela assessoria dele. E aí você já pega o processo pronto. Você já pega só para julgar ou só para fazer a audiência de instrução e julgamento, né? Então, é o que a gente estava falando aqui um pouquinho antes de começar, né? Não existe muito o despacho com o juiz leigo, porque a gente vai sentenciar, de fato, o processo, né? Vocês, juízes, têm o mesmo problema que nós, advogados, com a CPE? Jogou a CPE no rolo. Porque a CPE é pra... Joga mesmo a CPE. Eu sou fã do Eu só não Tribunal de consigo Justiça brigar do com Mato eles, que eu não sei onde Grosso do Sul. fica. Eu e eles sou não têm fã, telefone. eu Quer o acho que... endereço. Vamos descobrir o endereço hoje. Fala onde que tá a CPE, cara. Gente, a CPE tá no Sijus, tem telefone no site do Ninguém tribunal. atende. Carinha. Bom, aí já não é da minha jurisdição, né? não Já não é cabe da minha... você. não Mas- cabe a mim. Mas pra Mas você, eu tem já- resolvido a CPE hoje em dia, o funcionamento dela? Então, eu não toco a marcha processual, né? O Ah, processo não, chega você concluso chega já. pra você ali pronto. não dá pra Então, saber assim, isso. quem vai saber geralmente é o juiz togado. Não tem... Eu não pego o processo. Eu pego o processo antes de fazer a audiência. Então, eu estudo aquele processo, vejo tudo mais. E na hora de sentenciar. Aham. Eu não tenho... Você não vai ver um despacho assinado Karina Guinter. Entendi. Você vai ver É uma só na sentença. sentença.
você vai ver uma audiência com o meu rosto A ali, gente- entendeu? Eu também não sabia que funcionava assim antes de virar juíza leiga. Você faz quanto tempo que você é juíza leiga agora? Vão fazer 3 meses. 3 meses, você é da leva do concurso que começou a ser... Isso, O do concursado. concurso. Foi o primeiro concurso que a gente teve, que foi feito, né, por uma banca, de fato, que a gente teve possibilidade de recorrer. Essa leva de juízes leigos que está entrando agora, não é mais por indicação, não é mais aquele amigo do juiz togado que, né, ou então aquele cara que participou do concursinho pequeno ali da comarca, que não foi muito divulgado. Não, a gente tem um cadastro hoje no Tribunal de Justiça de juízes leigos e eles estão sendo alocados. Acredito que desde o concurso, que foi em 2021, se não me engano, não, 2020, desde o concurso já devem ter sido nomeados uns 40. Entrou então bastante gente. Sim, a gente teve multirão agora, por exemplo, na nossa vara, foram julgados mais de 1.000 processos. Deu aquela enxugada no coisa. E eu acho que, assim, o nosso tribunal, que já era referência, né, no Brasil, de celeridade, de pioneirismo, agora, com esse novo concurso, vai ficar excelente. As coisas vão realmente voltar a correr como corriam antes da pandemia, né? É verdade. Teve uma época que era bem rápido, né? As questões, pelo menos, de juizado. Na justiça comum também, se você tiver matéria de direito, teve caso já nosso ali, daí a gente ter pedido de julgamento antecipado e ter desenrolado em 6 meses, né? Coisa que é muito difícil. Agora, se tiver alguma prova, uma perícia, alguma coisa, aí, infelizmente, o negócio Você sabe enrola. o que eu notei, assim, do meu tempo de assessora, que eu assessorei um tempo na Justiça Comum. O que traz a celeridade pro processo? Aquela uniformização, né? Você tem uma petição inicial, uma contestação, uma impugnação. A contestação, você tem o despacho de produção probatória, né? As partes requerem as provas e você faz o saneador. Se aquele processo ele segue uma marcha meio regular, você junta ele e julga em bloco. Então, dica para os advogados aí que estão aí, né? Não fica inventando muita emenda, tenta emendar o mínimo possível, tenta fazer o mínimo de pedidos interlocutórios, Mas né? tem Pedidos... juiz que adianta, né? Que ele saneia o processo e pede para o advogado especificar a prova antes. E eu tenho obrigado, pelo menos nos meus processos lá, quando eu tenho oportunidade, eu sempre falo, ó, depois de sanear, eu vou especificar as provas. Por que você fala? Pra agilizar... Porque é o que o CPC estabelece. Você não tem... Mas você como acha você vai que isso... especificar as provas se você não que- sabe nem como que ele vai conduzir o saneamento do processo? Então, mas é que assim, por exemplo, realmente, né, você fixa os pontos controvertidos, né, e incontroversos na decisão saneadora, matéria de direito, matéria de fato, que vai ser julgada por ocasião, e aí, teoricamente, né, após essa divisão, né, esse saneamento, você faria a especificação de provas. Por que a gente, às vezes, ordena que os advogados tragam os pedidos de provas antes do saneamento? Porque ali na ocasião o despacho o processo já pode sair pronto para produção probatória. Você já pode, a partir dali, delimitar as questões todas e o processo já sai Seria uma pronto. ajuda, Você uma cooperação, evita. né? Porque quanto mais conclusões vêm, mais o processo enrola. Cada vez que você entra na fila de conclusão, seu processo fica ali Tu parado. fica preso ali. Pelo menos 3, 4 meses. Então, até você poder fazer uma reclamação na ouvidoria, são 3 meses. Eu percebo uma coisa assim, hoje em dia, para quem quer entrar pelo juizado, a forma mais correta de você peticionar é um fato bem elaborado ali, ao invés de muita jurisprudência, muita fundamentação, alguma Com coisa assim, certeza. conta muito mais, né, do que Muito isso. mais, Petição gente. 10, sentença 10. Eu uso até o selinho nas minhas... Quando eu tô advogando, eu boto o selinho lá para já saberem que eu tô por dentro. A gente usava muito um jargão, dai-me os fatos que eu te darei o direito. Né? Às vezes você vai buscar ali na petição do advogado a fundamentação, porque às vezes você olha e fala, meu Deus, isso aqui eu estudei faz tanto tempo, vou olhar que esse cara fundamentou. Mas eu preciso do quê? Da lei só. Entendeu? Eu não preciso do cara me falando, porque a jurisprudência eu vou pesquisar. Você Né, faz esse trabalho de eu pesquisar, faço já. esse trabalho toda vez que eu vou sentenciar, entendeu? Até porque... jurisprudência lá de 10 anos atrás. Aí eu vou dar risada. Porque assim, não existe, a menos que seja uma matéria que é muito, que não tem recorrência. Rio Não, Grande do o Sul, 2012. cheio de jurisprudência. Não vai, gente, não vai. Escreve o fato bem elaborado, né? Não fica chovendo no molhado também, que a gente falava, né? A pessoa Redundante repetindo ali, né? 1 milhão de vezes. Você já falou aquela coisa uma vez? Ok, parte para a próxima. Qual que é o próximo fato? Que a gente vai ter que averiguar se é verdade ou se não é? Se é controverso ou se é incontroverso? Se, né?
O Facilita importante é pra estar todo bem mundo. esclarecido ali, né? Esse é o... E o fato e o pedido. O direito, você vai olhar ali pra ver em que lei que o cara tá... De onde que esse cara tirou isso aqui? Que lei? Ah, tá. É essa lei? Eu só preciso do número. Eu vou ler. Eu vou estudá-la. Porque eu não vou sentenciar o processo sem... né? Nesses casos aí, eu acho que fica até mais gostoso até do juiz olhar e falar, putz, cara, é melhor divulgar isso daqui, bem mais fácil do que a pessoa ter que estar lendo aquele monte de jurisprudência, aquele monte de coisa. Páginas. Porque tem gente que ainda acha que tem qualidade de petição quando tem muita página, né? Tem muita coisa ali e não é bem isso, né? Não, jamais. Confunde a petição com o livro, né? E escreve lá um monte de página. E quando mistura a parte dos fatos com o do direito? A pessoa não faz essa discriminação. Joga tudo Gente, junto? é horrível pro Sério? juiz, pelo amor Você de Deus. gosta? Tem gente que joga junto. Não, é Eu horrível. não E eu aprendi com meu professor, eu gosto porque eu acho mais rápido, você já fala os fatos. Rapaz, já eu vai não gosto fundamentando. também. Não, porque eu quero ler os fatos. O direito eu tenho que saber. Senão não tinha virado juíza, né? Então, Aí assim, pra você ter que peneirar os fatos dentro do direito. você tem que peneirar. E aí, E eu achava imagina... bonito, eu pegava É o lindo, professor coisa. Heitor Miranda. Jogou o nome e do ele Heitor já ainda, vou né? falar aí, mas eu achava mais fácil. Jogou o Heitor. nome na lenha. É mais sucinto. Não, mas é claro, que cada- os primeiros tópicos vai ser dos fatos, depois dos direitos. Mas eu não faço parte por parte, porque eu acho que fraciona demais. Não, mas Os é porque fatos na do hora de direito ler, e É assim, melhor, tudo né? que é modelo torna o julgamento mais fácil e mais célere. Igual eu falei, né, a respeito de respeitar a marcha Padrão, processual né? e O o padrão Porque padrão, assim, às vezes isso, dificulta pro tinha me juiz, só que fugido da palavra. dificulta pra parte também, porque na ponto por ponto ali, quando tá tudo Aham. aberto. Não, Se isso você aí é tá a num pior jogo que coisa você que quer tem, dificultar a parte contrária, você faz, Tu né? fica Você faz. embromando ali. É. Porque lá no final você pode usar isso. Mas sabe o que eu notei já na minha vida, assim, quando eu tô fazendo uma petição e o trem fica muito confuso, é porque o direito, ele não tá... Não tá bem tá acertado. evidente, eu não tenho tanto direito. Quando eu começo a encher muita linguiça, eu falo, puta, eu tô enchendo linguiça por quê? Se fosse um negócio direto e reto, eu ia direto ao ponto. Isso daí também. Aconteceu isso, isso e isso, pronto. Na lei fala isso, isso e isso, pronto. Então eu quero isso, isso e isso. Acabou, porque esse é o papo. Sim, se você viu ali que Essa é a te petição. deu uma dificuldade, tu já começa a pensar se tem realmente ou não. Se direito se naquilo. o cara tá enrolando demais ali, você já fala, tem coisa mal contada. Ou eu vou resolver na audiência de instrução e julgamento, ou eu vou resolver por ocasião do saneador ali, vendo quais são os fatos controversos ou incontroversos. E aí, às vezes, essa petição, né, em que você mistura muita coisa, em que você dá muita volta, ela leva o juiz até a decidir ouvir teu cliente, que não é muito interessante também. Na maioria dos casos, né? As O pessoas interessante é têm que o medo. advogado fale. Ninguém quer... Por exemplo, eu quero ouvir o teu cliente. Aham. Eu não quero que o meu cliente seja ouvido, porque eu já falei por ele. Então quer dizer que quando você quer ouvir o cliente É porque do a advogado é petição porque a dando petição não tá dando... tá dando muita volta. Epa, esse negócio aqui tá mal. Tá esquisito. Tá esquisito. Vou ouvir esse cara aí pra esclarecer. Se o advogado não tá conseguindo explicar, eu quero que você me explique. Entendi. Então ali é Entendeu? o Então- ponto que você utiliza para poder... Então assim, para todos os casos, a petição direta e reta é a melhor. Ou então, o negócio é esse, que a pessoa tem que entender, que é a questão do padrão, né? Tudo que facilita o julgamento ali é a melhor forma de você peticionar e entrar com essa ação de uma forma que vai seguir esses padrões, né? Sim, e tem vezes, às vezes que eu vou selecionar os processos para julgar, e aí eu falo assim, mais enquanto eu estava na assessoria do que como juíza leiga, porque, né, como eu disse, eu assumi há pouco tempo. Mas eu tenho essa celeridade por essa experiência pretérita, né? Quando eu vou selecionar para julgar, às vezes eu vejo que o mesmo advogado entrou com várias ações iguais, para mim é bom. Dá pra juntar ali. Sim, e se essas ações foram propostas mais ou menos no mesmo lapso temporal ali, por exemplo, o cara entrou com ação ali na Fazenda Pública lá por janeiro de 2021, ela está chegando agora para a conclusão, para ser julgada. E aí eu vejo que é mais ou menos, eu vou saber que a petição ela segue o mesmo padrão e fica mais fácil. Ou seja, um advogado que talvez julgar. trabalhe de uma forma nichada com um determinado assunto e ele trabalha com nosso aquilo, é a sonho, melhor uma coisa. delícia, até porque o cara conhece, né, o que ele tá falando ali, ele já ganha credibilidade. Ele consegue E ter ganha. celeridade nos processos dele Sim, também, então, de sim, certa com forma. certeza. E aí, por exemplo, você fala, não vou fazer uma petição diferente, botar minha logo, nananã. Eu acho que faz toda a diferença também. Aham. Porque você... Identificar. Quem tá julgando você ali é um ser humano. O ser humano tem os mesmos gatilhos, as mesmas... Tudo isso acontece com o juiz também. Então, se eu vejo ali, por exemplo, igual eu tava falando com vocês antes, né? Que agora eu tá chegando muita causa de
de FGTS, professores temporários cobrando, né, o Depósito FGTS, daqueles contratos que foram firmados lá atrás, passaram mais de 2 anos. Tem as petições que eu já vejo pela identidade visual da petição. Ah, vai ser mais ou menos esse pedido. Então, muda pouca coisa e para mim é mais fácil. Eu consigo julgar em bloco esses processos. E qual que é o entendimento? Tem direito ou não tem? Tem direito. Aí A menos que É você não advogado, passe... Olha o nicho aqui. Sim, e tem muita coisa. Eu não... A fazenda pública, as pessoas não dão muito valor ao juizado, né? Mas tem muito advogado ganhando muito dinheiro com fazenda pública. Precisa de parecer do Ministério Público? Para Não. todas as ações, não? Não. Ele toca normal. Nem participa, não peguei nada. Mas aqui. quando é contra a fazenda pública, se você entrar na justiça comum, determinada causa, eles mesmos mandam, né, pro Por conta do juizado, valor? né? Não Manda. tem muito o que É você... automático? É Não É automático. É Porque no obrigatório, civil- porque você, até os 40... Não, é isso que eu falo. Porque no civil é opcional. É opcional. Por exemplo, Não, a fazenda pública se você quiser um danos morais maior, você tem Você que vai ter justiça pedir comum. Sim. Tomara que esses juiz leigos agora, por concurso, não tenham medo de dar danos morais, porque... É que você é adstrito ao entendimento do juiz togado, você entendeu? Aí, por exemplo, você imagina, eu não sei como está funcionando numa vara civil, né? Mas, por exemplo, eu dou uma sentença. Lá no meu, a gente sempre está conversando, está sempre em contato com o nosso togado, né? Mas se você dá uma sentença e o cara não homologa, você não recebe. Não valeu Então nada. é interessante ter essa conversa antes. Sempre aquela vara vai seguir o entendimento do juiz togado. Se eu tivesse poder, eu dava 20 mil pra vocês. Mas não é assim, o poder não é tão grande, você entendeu? Você é uma espécie de assessor Entendi. do juiz. Você está totalmente vinculado ao entendimento. As ordens administrativas dele e ao entendimento judicial dele mesmo. Você, entendeu? então, antes de ser sentenciado realmente, ele dá uma olhada, né? Sim, Pra aí homologar, é o que pra a gente não ter o tava risco de- conversando, que vai de vara para vara, né? Na nossa vara, eu faço um projeto de sentença, né? A partir do que eu entendi daquele processo, ele vai, a assessoria analisa. Uhum. Aí a assessoria manda para o juiz me manda de volta, você entendeu? Então, assim, não é aquela coisa jogada que as pessoas acham Até pra não que ter o risco de você sentenciar, ele não homologar, também E eu enrolaria perdi o meu- processo também. eu né? perdi o meu trabalho, é mais Mas difícil isso você fica ir no para o sistema segundo interno grau. de vocês, né? Fica no sistema interno. Porque já teve vezes de eu tentar despachar, falar, ó, já tem sentença, mas não foi homologada ainda. Então não tá público nos autos lá. Às vezes eu vou fazer a sentença, ela Aí nem vai você levar... falar com carinho, o pessoal não fala, é difícil. Não fala, e é impossível você despachar com o juiz leigo, por exemplo. Não despacha. Eu tô lá no tribunal, sei lá. Mas não 2 pode, vezes por é semana. uma normativa? Não, mas é que você não vai encontrar ele lá. Você E o entendeu? atendimento E virtual? se você Não for funciona pra ver, vocês? não sei se vocês viram, é até interessante dar uma olhadinha no edital do concurso de juízes leigos que foi feito aqui. Aham. O próprio edital, ele prevê ali que a atuação é remota. Não tem balcão virtual, então? Eu não consigo. Nem pelo balcão. Não, porque primeiro, você vai despachar durante o andamento do processo. Quem toca esse processo até a data da conclusão para a sentença é o juiz togado e a assessoria. Ele vem concluso para eu sentenciar, ou ele vem concluso para eu fazer audiência. Uhum. Pra você, quanto mais sentença, mais interessante. Porque você ganha por uma... Eu ganho por produtividade. né? Só Então- que tem um limite, né? Ah, O meu entendi. salário, ele chega até metade do salário de um juiz Togado togado. ali. Na 15 verdade, mil, assim, 20 mil. dentro do regimento interno... Olha o edital lá do concurso. 20, 30, depende da produtividade. Mas assim, a meta é sempre batida, ou não? Tenho dificuldades para bater essa meta ainda. Então, a gente depende do trabalho do advogado ser... Por exemplo, eu tenho conseguido bater minhas metas, por quê? Porque tá vindo agora essa leva de sentenças, né, semelhantes. Então, as pessoas que entraram lá em 2021, lá por fevereiro de 2021, agora tá vindo concluso. Veio uma leva de FGTS, eu vou bater minha meta, porque... De pandemia, vocês já tudo. julgaram tudo? Então, Você teve teve internação, essas coisas. Teve um processo meu que eu entrei na justiça comum, ele mandou pro juizado já, por conta do valor. Qual que é a maior demanda que você fala, que foi na época da pandemia? Internação. Internação que Eu é- acredito que já tem um julgado. Vaga? Antes de Vaga. eu entrar. Antes de eu Vaga. entrar, porque... O meu era pedido de vaga. Antes Ou de eu porque entrar. não tinha da disposição ali, ou de pessoas que estavam entrou no particular e já não tinha mais recurso e precisava de uma transferência para o SUS. Então teve uma demanda muito grande mesmo, pelo Que menos foi aqui tudo no pro nosso estado, juizado também. que foi pro juizado. Que eu achei um erro. Por quê?
o pedido de vaga, às vezes, naquele momento da internação, estava ali em 30 mil. Mas teve pessoas na pandemia que se você ficasse lá internado 30 dias, no exemplo, no caso de um cliente meu lá do escritório, ele ficou em 160 mil. Então o juizado já não poderia julgar, ele teria que mandar para a vara única, de novo. Traza de novo a parte processual. Isso daí é o problema. Então, e eu vi várias, porque quando nós fomos montar a petição lá, eu vi vários julgados nesse sentido. E qual que é a maior demanda hoje que a vara da Fazenda Pública tem? Nossa, é muita coisa. Não tem uma muita específica, alguma coisa assim que Por isso que é a gente tenta nichar para fazer os julgamentos mais ou menos parecidos. ICMS, você pensa, dentro do direito tributário, ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. O que não circula nesse nosso estado? É gado, é soja, nossa, é tudo. E aí, é uma legislação muito estadual, muito específica, né, que está mudando constantemente e que tem demanda ali dentro. Então, esses processos são os mais chatos de julgar, porque você tem que estudar, a cada sentença você tem que estudar uma nova matéria, né? Mas o que tem muito ali pra gente são, principalmente, benefícios de servidores públicos, policiais, promoção horizontal, promoção vertical, professores. Tem alguma coisa que vocês não podem julgar ou o critério seria basicamente o valor da causa? Basicamente, o valor da causa. Porque, no exemplo, no juizado no civil, se for lá precisar de perícia, já não pode, tem que ser comum. Para vocês... a produção de provas é muito limitada, né? É que não tem muita produção probatória complexa na fazenda pública, né? A matéria de direito tributário, o que você vai ter Mas de produção previdenciário, probatória? um exemplo, que precisa de perícia. Olha, geralmente o que cai pra gente ali no juizado, o que eu tenho visto é, por exemplo, atraso na aposentadoria. Por exemplo, eu pedi a minha aposentadoria, policial militar, pedi a aposentadoria dele em janeiro, e aí aquela tramitação interna administrativa da PM enrolou ali 6 meses e o cara ficou tendo que trabalhar porque tava... Você entendeu? É uma questão de direito, basicamente. Né? Eu acredito que se tem a perícia, a própria assessoria já envia, né, pela complexidade. Aí a gente tem um enunciado do FONAGE, se não me engano, que autoriza essa remessa dos autos para a justiça comum. Mas, basicamente, é muito difícil você ter algo que você precise. Porque a perícia do juizado, ela vai lá para o âmbito federal, né, no INSS. Então, assim, geralmente para a gente vem causas... É outra pegada. É outra pegada. E quanto aos casos que nem... Às vezes você tem uma ação que você quer entrar, mas você não tem o endereço da pessoa, você não consegue achar, e os juizados não oficiam isso, né? Para uma busca de endereço. Você tem que, por si só, ir atrás. Se você não tiver esses métodos, não tiver como, tem alguma requisição que pode ser feita para poder conseguir isso de alguma forma? Então, é aquilo que a gente estava conversando, né, a princípio. Quem tem que conhecer a lei a ponto de fazer o pedido é o advogado. Cada vara trabalha de uma forma. Eu não vejo, à luz do princípio da cooperação, como indeferir um pedido de ajuda do jurisdicionado, né? Mas em juizado eles não costumam, pelo menos não aceitam, né? Aqui, eles não aceitam. Fala que incumbe a parte. Porque às vezes você não tem mesmo. Você já acessou, você precisa de um ofício ao TRE, algum lugar que a pessoa atualize de alguma forma ali, né? E aí você tem o risco de você demandar no juizado, né? Porque você não tem segundo grau. Sim. Isso. Você tá totalmente... Você não tem como recorrer. Você pediu, o juiz negou, você vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Chorar? Ou esperar ele tenta com mandado de segurança, mas que na prática não tem. Tem gente que tenta mandado de segurança. Deu certo aí? Aconteceu aqui, ó. Isso aqui vai pro falha nossa. Pode colocar aí, fica tranquila. Então, esse que é o problema. Eu acho que é isso que muita gente tem evitado. Porque hoje eu tenho visto muito advogado falando que evita o juizado. De toda forma, por causa disso, por causa dos danos, por uma certa falta, talvez, de padrão nas varas cíveis, quanto a dano moral, né, de algumas causas que você vê mesmo. Realmente a gente já teve caso de determinada causa ser uma causa menos importante e ter um dano moral, um valor elevado, e uma causa de falar, pô, cara, o cara teve tanto prejuízo com isso aqui, velho, e 2 mil de dano moral. Isso é ruim. É muito pouco. Principalmente para os advogados, porque tem a comparação dos clientes. Para mim também, que atuo em uma comarca do interior, as pessoas começam a comparar. Exemplo, o meu cliente lá, eu entrei com uma ação, digamos que seja negativação indevida de um banco X. O meu cliente conseguiu R$1.000. Aí um outro, às vezes tem um advogado, um primo lá que é daqui da capital, e conseguiu 5 mil. Então dá a impressão em entender que aquele advogado seria melhor. Ou poderia ser o contrário. Né? Se eu conseguisse 5 mil e o outro colega R$1.000.
Então daria a impressão, o mesmo fato ali, a mesma negativação, o mesmo banco. Mas será que o advogado não seria melhor? Porque tudo é estratégia. Né? A advocacia, ela é estratégia. Agora ferrou de vez. Não, mas é verdade. Porque é verdade. Até o mesmo fato de você escolher... A forma como peticionou. Você ali, escolher né? o juiz onde você vai litigar faz parte da estratégia. Mas essa padronização que ele fala, às vezes é justamente isso. Porque aqui nós temos no juizado civil várias varas. Acho que vai até a 7ª, 8ª, se eu não me engano. Não, vai até mas 10ª. o que eu observei, eu posso falar assim, né, da minha vara, petição. mas o que eu observei da minha atuação enquanto advogada, existe uma padronização. Se você entra num juizado, você vai ganhar ali os seus 3 mil. Você sabe que não vai passar, dificilmente vai passar disso. E se você entra na justiça comum, você sabe que vai ganhar os seus 15. Só que existem prós e contras de litigar no juizado, na justiça comum. E aí incumbe a quem definir, orientar o cliente e fazer essa ponderação de onde eu vou ajuizar a minha ação. Ao advogado. A padronização, ela existe. É ruim? Paciência. Existe, então, uma padronização ali de um dano, de um valor. Sim, nós percebemos. Não, e eu estou teto, falando né? isso enquanto advogada, não enquanto juíza leiga. No teto, mas nós já temos no escritório a mesma petição, que é praticamente o modelo ali. E de você distribuir para várias diferentes, uma dá 1.000, outra dá 3.000. Então não tem como falar que foi melhor ou pior, porque é a mas mesma isso não é peça. exclusivo do juizado. Né? Não é uma exclusividade do Isso juizado. aí, no caso, acabaria sendo do Acontece porque juiz são togado da juízes vara. diferentes, sim, são entendimentos diferentes, são processos diferentes, né? Então, eu acho que não é bem por aí. Eu acho que, assim, existem os benefícios de se litigar no juizado, e a gente sabe que é um juízo menos arriscado, que é um juízo onde você não vai pagar custas, você vai... Mesmo se perder, entre aspas, mesmo se perder, não perde. E aí, tudo isso tem que ser passado para o cliente antes de você fazer a escolha. Eu sempre falo, a gente pode entrar no juízo A, que você vai ganhar até tanto, no juízo B, que você vai ganhar até tanto. Aqui eu não tenho risco, aqui eu tenho. Então, assim, aí falar, aí fica parecendo que foi o advogado. Não, foi uma escolha do advogado, na verdade, porque é você que está orientando o teu cliente, né? E é até bom a gente deixar isso claro. E existe diferença de entendimento de vara para vara? Existe. Dentro do próprio STJ você tem câmaras que entendem diferente. Então, cada vara ali vai agir da forma que ela seguir e que o juiz togado ali... e geralmente os juízes togados tocando mais ou menos a mesma música que os juízes leigos tocando mais ou menos a mesma música que o juiz togado tá ouvindo. Porque ele né? precisa, porque por causa da eu homologação. preciso que a minha sentença seja homologada. Mas tem enunciados que tentou padronizar valores, né? Eu não sei se foi aplicável aqui, se Enunciados, não. Do FONAGE, não. Do STJ, algum entendimento, porque tem... Só Não, que na para padronizar um certo valor para isso? Não. Eu não sei dizer, mas aqui o dano moral nosso, ele é, que nem você falou, na justiça comum é 15, juizado 3. É baixo, né, cara? Dependendo do que for. E assim, muito baixo. Tem coisas que não estão no nosso poder. Eu sempre falava, né, quando eu era conciliadora, eu sempre usava a única coisa que a gente decide é o que está aqui dentro da nossa jurisdição. Se eu pego o meu problema e levo para um terceiro definir qual vai ser a solução dele, eu tenho que aceitar aquela solução. Entendeu? Então, assim, qual que é a única via em que você pode ter certeza de que o seu direito pode vir a ser 100% atendido? Conciliação. Conciliação, talvez uma arbitragem, onde você vai trazer ali para dentro entendeu? Mas sempre que você leva o seu processo para um terceiro, você está dando na mão de uma pessoa o poder de decidir sua vida. Vai chegar. E aí nós, enquanto advogados, não adianta se indignar. Tem que recorrer, tem que tentar mudar o entendimento, né? Mas, infelizmente... É isso, é 3 mil para o juizado, 15 para a justiça comum. Não estou falando isso na qualidade de juíza leiga, estou falando como advogada, que vivi também. E que iniciei minha carreira atuando basicamente nos juizados. Quando eu abri meu escritório, abri ali perto, eu ia para o Sijus à tarde e ficava ali orientando as pessoas. De lá eu saía com 2, 3 clientes, carregava lá no escritório. Em vez de fazer uma termação... Raiz. Em vez de fazer uma termação ali com um funcionário, um analista, cara, pega um advogado para você, um cara que vai te... Entendeu? E aí é a dica para os advogados iniciantes que querem começar e que tem medo. Você vai ouvir falar mal do juizado? Vai. Mas ele tem os seus prós e ele tem os seus contras. Pra mim, deu certo. Tem que ser uma estratégia, né? Aquele advogado de volume, que fazia né? as ações contra as companhias Rodrigo. lá, ele só fazia isso. Só juizado. E o cara ele deve tinha medo de entrar lá, ele tava com uma cama. Não, tinha mês que ele tirava 80 conto. Só de juizado. Não, gente, eu já entrei Mas a gente, todo dia tinha disso. audiência com ele, cara. Todo dia.
Ele já era o cara que ele já sabia o acordo antes da gente. Fala, doutor, Já tem sabia tanto aí, manda aí. Sim. Parecia que ele era advogado da companhia. Parecia, cara. E ele vivia disso. Ele falou, não, bicho, eu quero só isso aqui mesmo. Era os 2, 3 mil de dano ali. Ele falou, porque Tá o volume ótimo. dele era muito grande, entendeu? Aham. Então é estratégia até pra você Os vouchers administrar, da vida, né? ele tinha voucher pra viajar o resto da Voucher, vida. tinha vez que ele podia... Ele falava, não, vou em São Paulo esse final de semana que tá vencendo um voucher, vou lá dar uma volta e pronto. Mas você tem que saber a estratégia para o seu escritório, então, quanto a isso. O que você quer fazer, onde você quer atuar, o volume que você tem de processo. Ou o que você precisa, porque eu não queria atuar no juizado, mas eu precisei. Eu não tinha uma carteira de clientes, eu não tinha um advogado para eu saber que eu ia trabalhar para ele, não ia ser explorada, porque a gente sabe como acontece no início da carreira. Então, assim, eu falei, cara, eu vou ter que correr atrás da minha própria carteira de clientes, e eu confio no meu taco. Então, eu vou sentar lá no juizado, eu sei o que está acontecendo aqui, eu vou sentar ali na termação e vou ficar tirando as dúvidas. Como- E enquanto você está tirando dúvida de um cara aqui, vai aparecer outro, você pega seu... Eu tinha um milheiro, eu comprei acho que 3 mil cartões de distribuir. Foi bem raiz mesmo que eu iniciei minha advocacia. Ele lançou no cartãozinho, né? Lancei no cartãozinho, ia todo dia, todo dia. E aí saía de lá, eu falava, cara, a meta do dia é distribuir 30 cartões. Depois de distribuir 30 cartões, eu posso vir pro ar-condicionado. Eu sou fã de ar-condicionado. Queria ser advogada porque eu achava que eu ia ficar só bem Só no vestida, ar-condicionado, só no tranquilo. ar-condicionado escrevendo. Falava, não, então eu tenho que distribuir pelo menos 30 cartões, conversar com 30 pessoas para depois eu ir pro meu escritório. E de lá saía, nunca faltou cliente desde o primeiro dia. E não faltou também dinheiro, porque o alvará é sério. O alvará. Ó, já... Alvará é bom, vamos falar eu falo disso. dinheiro, eu já entro no alvará, né? Já vai falar do Alvará também. Vamos aproveitar. Mas não faltou dinheiro porque o juizado é célere. Quais são as limitações suas, como juiz da leiga, de atuação? Eu não posso na Fazenda Pública Nacional, né? Como eu fui designada para uma vara de Fazenda Pública, eu não posso em nada de juizado federal, no Amazonas, eu não posso em nenhum. E aqui também eu não uso juizado, né, daqui, porque eu acho que é injusto até, né? Mas tá você lá poderia? dentro, Não, também. Não pode também. Não, então. eu acho que existe discussão. Do que eu, se eu tivesse vontade de atuar, eu discutiria, porque tem brecha. Mas não farei. Então agora a sua atuação é toda na justiça comum. Como Toda na advogada. justiça comum. E pensando até em... Mas aí vai demandar um estudo, vai demandar uma estratégia nova, né? Uma preparação, pensando até em migrar para o trabalhista. Para separar bem, sabe? Entendi. Porque eu acho uma área muito legal. Eu até assisti o podcast que vocês fizeram com Com a doutora Ana. Ah, é É, verdade. professora. Eu acho uma área muito legal, é muito rápido também. Eu tive, assim, algumas causas trabalhistas, nenhuma delas menos 100 mil. Então, a negócio rola. gente mexeu trabalhista um tempo, só que não rolou, né, cara? Não sei o que é. Gente, Naquela época era muito rápido bom. já? É muito bom, Era você é rápido. louco. Era Era rápido? rápido. É muito. Eu E não o sei o pessoal porquê. Eu acho que a altamente gente ficava meio que especializado. na O juiz- dificuldade de despachar, de ir lá, de conseguir acesso. Não tinha muito naquela época, né? Não Eles- sei, nem desde a faculdade nunca me interessou trabalhista. É, Com o né, teve uma advento da sociedade assim, pandemia, mesmo. eu acho que até os juízes ficaram mais acessíveis. Porque é muito mais fácil. Você não chega lá, Tem o cara balcão tá virtual também estressado. pra todo lado agora. então É, rápido. balcão virtual, você vai lá, você fala direto com o juiz. Ai, gente, olha, eu fiquei encantada. Não, a isso minha já experiência devia- com justiça trabalhista é E o maravilhosa. advogado que nicha, que nem ela tinha falado aqui, que, né, que o advogado pode nichar no assunto ali bancário, né? Sim. Que é um dos que também dá muito dinheiro, Servidor porque são público, muitos. é nicho do nicho. Né? Uhum. É interessante também. E a questão de alvará na fazenda pública? Tem uma questão que... Não mexo. Você não mexe? Não é com vocês? Nada. O processo vem concluído para sentenciar, para fazer audiência. Ah, não. O antes e o depois, e eu acho que até é por isso que você depende da homologação de um juiz togado. Porque você imagina se aquela sentença do juiz leigo sai ruim, depois a bomba explode na mão do juiz togado, porque é ele que toca o cumprimento de sentença. Entendi. entendeu? Então o cumprimento fica vocês não todo fazem nele. cumprimento também? Não Nada. faz Só nada, sentença mesmo. só sentença. E audiência. E audiência, sentença e audiência, só. Audiência- Não faço um despacho, não faço uma decisão interlocutória. E eu entrei achando que ia fazer, eu já estava preparada, tinha estudado, já tinha todos os modelos da vara, nananã. Falei, não. É só Falei, sentença cara, o negócio vai realmente. correr porque sou eu que vou botar meus processos conclusos, e vai ter processo 100, 200. Não, Cara, que só loucura. sentença. Quem mexe com tudo é o togado e a assessoria dele. É que eu ia te perguntar que na vara da fazenda tem um impedimento, né? De você levantar para sua conta, tem que ser para conta do não cliente, faço algumas coisas. ideia de tem como umas funciona, pra você ter dificuldades uma ali, noção. né? Acabou Mas a no sentença, federal, eu nem né? vejo Ah? mais o É no processo. juizado federal. Não, na vara da fazenda também. Também. Você não Federal consegue- tem. Aí você tem que colocar na procuração, no juntar contrato.
É um autorizando rolo para expresso. poder fazer isso. E tem vindo descontado também agora, né? Não, Já mas tem isso também na justiça comum. A gente era muito chato com a questão da procuração pro alvará. Não, justo comum com o alvará, você tendo poderes, você levantava pra Mas, sua. por exemplo, nunca daí tive você problema. pega, tinha muito advogado que queria que a gente enviasse fizesse a ordem do alvará para conta vinculada à pessoa jurídica dele. Uhum. E aí a procuração dele estava como pessoa física. A gente não mandava. Ou você junta uma nova procuração, ou você me passa uma conta bancária vinculada ao seu CPF. Por quê? Depois vai dar problema lá com a Receita Federal. Daí é vacilo dele também, que ele Entendeu? colocou no pessoa física a procuração e deixar no... Então, assim, tem muita coisa que a procuração é importante, gente. É importante demais, Ela né? tem que ser A gente um poder tem que mais ser amplo possível ali também. e Né? bem... Agora, na Fazenda Pública, realmente eles não têm autorizado. Você tem que cadastrar realmente ali para levantar e tudo mais, né? Então, mas eles tudo não tem têm. um porquê e você pode ter certeza que foi algum advogado que aprontou. Oi. Com certeza. Tinha uma vara no juizado, inclusive, acho que foi a 7ª, né? Que fazia audiência e não precisava assinar a ata. Aí algum advogado fez uma Aí cagada, você fingiu fica que com- não tinha ido, né? É. Aí começaram a pedir, falando, não, agora só com a Só assinatura com assinatura, você fica com medo, né? Porque pode ter certeza, tudo tem um porquê. Tudo tem um acontecimento ali. É. Tem placa, tem história, né, meu João? Com certeza. Tem placa, tem história. Karina, e você hoje atuando na Fazenda Pública, você vê um nicho assim pro advogado que quer começar hoje nos juizados, até nos outros também, para ele poder buscar, falar, cara, vai nesse daqui, que hoje em dia é uma causa que tem dado muito retorno, a celeridade também do Alguma padrão de tese? você mandar. O que eu tenho notado dos advogados que na Fazenda Pública têm ganhado dinheiro Aham. são as pessoas que estão vinculadas aos sindicatos, né? Sindicatos professores, dos policiais. E assim, não são sempre os mesmos, tá? Porque eu falava, vai ter um advogado do sindicato, aquele cara vai ficar milionário. Não, são vários, porque tem tanta gente que não tem profissional para... Mas isso aí é advogado do sindicato, você fala? O cara Não, você não, ou pode não? ir e faz igual eu fiz, uai. Eu não ia lá no juizado, ficava distribuindo cartão. Você vai Porque conhecer... você não é um direito, né, dos servidores. É, Assessoria jurídica, só que você não é Aham, obrigado. né, Mas você não não é precisa obrigado. entrar, né? Então, assim, o por Heitor exemplo... que eu falei há pouco, ele é advogado do Sindicato da Polícia Civil. Só Só Mas que não é você- obrigado a usar Exatamente, ele. você sendo Você policial pode civil, usar o profissional que você quiser. Você entendeu? E aí, por exemplo, sei lá, você tem porque era isso que quando eu abri o meu escritório, o que eu fiz? Eu sentei, botei numa folha de papel e falei, eu não tenho ninguém para me dar uma carteira de cliente, eu vou ter que fazer minha carteira sozinha. O que eu tenho? A família grande, uns amigos que estudam para concurso, que não coisa. Eu botei tudo que eu tinha de capital pessoal, de capital de conhecimento num papel. Eu tenho a tia fulana que é professora, ela é coordenadora de uma escola. Então, eu vou captar esse cliente lá na escola dela, é minha parente. Eu vou lá, vou sentar, nem que eu sente com ela num café para falar. Você aumenta um pouquinho seu tom de voz. Vai usando, né, do seu dom vocal, do seu dom de persuasão. Vai falando com aquela pessoa, esclarecendo o direito dela. Você pode ter certeza que na mesa do lado vai ter um cara que vai estar ouvindo. Vai pedir, você não tem um cartãozinho para me dar? Volte e meia. Quando eu abri meu escritório, eu sempre falava, um turno eu tenho que estar na rua, mostrando para as pessoas que eu sou advogada. Não pode existir uma pessoa na minha família que não saiba que eu abri esse escritório, que ele é aqui e que eu tô mexendo com isso e isso. Entendeu? Se eu tô num lugar, eu tenho um tom de voz mais baixo. Eu tentava elevar o meu tom de voz e falar mais alto e distribuir, mostrar para as pessoas que eu tinha um cartão no bolso e que eu tava lidando, facilitar. Por exemplo, eu fui cobrar o meu primeiro honorário contratual mesmo, eu acho que eu já devia ter o quê? 8 meses de escritório aberto. O resto tudo no risco? O resto tudo no risco. E aí eu facilitava, eu falava, eu praticamente implorava para a pessoa. E hoje, desde a pandemia, eu fiquei o quê? 1 ano aberta antes da pandemia. Eu nunca mais captei um cliente. Nunca mais saí para ficar, nunca mais precisei falar. Tudo retorno Todo daquilo santo ali. dia, tudo retorno de um trabalho de 8, 9 meses que eu fiz, de estar na rua, de estar distribuindo cartão, de estar orientando as pessoas, de graça praticamente. Porque eu comecei com um orçamento, né, para me manter durante determinados meses. Aí foram vindo as causas do juizado, né, que eu fui recebendo, fazendo acordo, levantando um alvará, outro, e aí eu fui me mantendo. Lógico que é difícil para todo mundo. Mas eu acho que foi uma boa estratégia, entendeu? Foi uma estratégia. Hoje em dia tem muita estratégia que você pode adotar, né? É. Mídia social, você mexe com alguma coisa?
Nada. Produz nada. algum conteúdo, Se você não? olhasse, até semana passada, o meu Instagram tava dizendo assim, este não é um perfil profissional. Ah, Eu fiz tudo no raiz, nem um pouquinho Nutella, nada. e não tem nunca vontade de postei. mexer Hoje em dia eu não dou conta do tanto de gente que me procura. Uhum. Porque foi aquele serviço, e assim, o que eu fiz, eu realmente fiz muito bem feito. Eu trabalhava até de madrugada no começo do meu escritório. E aí, aquelas pessoas que eu peguei no começo, viraram, é uma bola de neve. Elas me indicam e coisa e tal, e hoje eu não tô tendo tempo. E aí, agora, com a atuação no juizado, né, eu não tenho tempo pra, se eu pegar mais cliente, não dá conta. Aí, o que eu fiz? Eu aumentei o valor dos meus honorários, né, agora eu posso aumentar, porque eu não tenho mais tempo. Eu tenho um valor que custa a minha hora. Depois que eu comecei a trabalhar no juizado, eu levo tanto tempo para fazer uma sentença. Então, a minha hora vale tanto, coisas que eu não tinha antes, né? Então, a minha hora vale tanto. Eu não vou pegar tal causa que eu vou levar tantas horas para fazer, porque senão eu deixo de ganhar dinheiro aqui. Então, assim, o tempo todo que eu tô trabalhando, tô ganhando dinheiro hoje. Mas eu fiquei muito tempo trabalhando sem ganhar um centavo, né? Sim. Lá no começo. Então, assim, mais fazendo nome, fazendo essa... Qual era a Captando pergunta? clientes, né? Que eu até me perdi. Era do nicho da ação. Você tem alguma ação específica, alguma coisa, mas eu vejo muito isso. É, Hoje o em dia, na servidor, internet... gente, o servidor Eu acho que a público melhor é uma estratégia beleza. também hoje em dia é você ter um nicho de alguma coisa para você criar uma autoridade nisso e você poder trabalhar com isso e criar padrão, né? Padrão disso que você consegue ter funcionário também para trabalhar com você, seguindo Eu aqueles não modelos defini de meu nicho petição. até hoje. Você não Eu fui trabalha com fora nicho? de todas essas regras, todas. Eu fiz totalmente diferente. Tanto é que todo mundo falava, não, você vai abrir o seu escritório, você tem que ter um Instagram, você tem que ter um site, você tem que ter não sei o quê. Não, comprei o cartão, fui mexer. Tu vai contra a regra mesmo da parada, Contra então. a regra toda. Caraca. É, porque a rede E não social... defini esse nicho até agora. Mas eu acho que assim, a hora que definir talvez fique menos penoso, né? Mas não sei também, né? Pode ser que É também não. isso, aguardar. Mas você tem alguma É. limitação de produção de conteúdo, você estando lá como juiz da leiga? Suponhamos de gravar dia a dia, algumas coisas assim que você poderia usar como autoridade? Nada me foi passado até agora. Eu tô, né, são 3 meses só de atuação, né? Então, assim, eu tô me preocupando em deixar as coisas organizadas, porque eu não quero que tenha um processo concluído há mais de 60 dias pro ano que vem. Eu quero que chegue na minha mão, eu já quero sentenciar e mandar embora. Entendeu? Precatórios, então, a fila é o juiz togado que cuida. Juiz togado, ele com a assessoria dele. Uhum. Na minha fila é só sentença. E aí, o meu trabalho todo tem sido no sentido de criar modelos, né, de organizar esses processos para serem sentenciados rápido e para que no ano que vem eu não tenha mais do que 60 dias de conclusão. Bateu, tem que sair. E Bateu, tem que sair. e você tem uma meta ali que tem que ser cumprida, o mínimo de sentenças? Produtividade? Não, eles estão colocando essas metas de conclusão mesmo. Por exemplo, se eu tiver processos conclusos há mais de 30 dias na minha fila e eu produzir naquele mês acima do teto do que um juiz leigo pode ganhar, que é em torno de 13 mil e pouquinho, e eu tiver processo concluído há mais de 30 dias, eu já não consigo fazer banco de horas para dezembro. O juiz fica eu dependo dele para receber, né? Então, o juiz fica de recesso do dia 20 ao dia 20. Ele não assina a sentença do dia 20 ao dia 20. Como é que eu vou receber nesse período? Vocês têm salário fixo mais a sentença ou não? É só produtividade. Só produtividade. Então, assim, não tem a sua meta, é você que tem que fazer, senão você não vai estar valendo a pena você estar ali, entendeu? Então, assim, é isso. É que eu vejo que muita gente tá preocupada com esse final de ano, né? Copa do Mundo, já ligado. A galera tá juntando honorário até esse mês agora que fala, cara, será que vai. Como é que vai ser as coisas aí? Politicamente também falando, tem uma troca. Então, assim, tem um certo receio dos investidores. Então, o pessoal realmente tá segurando. A depender dos alvarás expedidos. Por favor. E não é comigo. Já não vai pro Catar, já vai ter comigo. que assistir no TV. Tem um juiz, que eu esqueci o nome dele agora, ele é professor lá de São Paulo. E aí ele fala, a meta dele, toda sexta-feira, antes de sair do fórum, ele tem que estar expedido todos os alvarás. Entendeu? Eu acho isso interessante, infelizmente eu não vi aqui em Mato Grosso do Sul. Não, a Pelo juíza, menos, para quem eu trabalhava, toda sexta-feira tinha. era dia de alvará também. Eu acho Não, teve um aqui, claro. que eu lembro que eu te falei até, eu falei pra você, falei, pô, legal essa vara que o cara falou pra mim, que toda sexta eles pedem tudo que tem. Eles não esperam acumular. Esse juiz deve ter sido advogado mesmo, porque assim, eu acho até uma falta de respeito, que tem alvará meu que demorou 3 meses pra sair.
nós entendemos, sim, da dificuldade, o ato demanda da vara, enfim. Mas por 3 meses... Não, uma teve um coisa que durou mais. Qual que foi aquele que 7 meses? Era um do interior. Não lembro. 7 meses pra expedir o alvará, cara, que tava ali no jeito E aí de você liga depositado. agora, o pessoal fala tudo que é CPE. Às vezes não sei nem se realmente é ou não. Mas aí você liga pra agilizar, já tá pronto, mas falta CPE. Gente, É, mas né? a Agora, aí você CPE não acha agilizou CPE. muita coisa É que a gente tem que também. descobrir qual é a obrigação da Os CPE realmente, o processos que ela antes cuida, da né? CPE duravam muito mais. Ela cuida de coisas que são... Por exemplo, não tem por que você ficar, por exemplo, depois que você já teve petição inicial, contestação e impugnação, você pegar e usar um assessor, um estagiário para analisar todo aquele processo, sendo que o próximo ato é um pedido de especificação de provas, é um despacho de especificação de provas. Uhum. Você entendeu? Então, se for, né, da marcha que aquele juiz segue, né? Então, a CPE, ela veio para dar vazão nesse tipo de coisa. Por exemplo, você vai fazer uma distribuição. Antes, cada juiz tinha o seu cartório, né, com ali 10 funcionários, e eles ficavam responsáveis pela distribuição daqueles processos nas filas. Agora, a CPE faz isso. Uhum. Então, assim, veio para agilizar. Tanto é que é modelo, referência nacional, né, de produtividade. Os processos estão correndo mais rápido desde o advento da CPE, né? Então... Às vezes eu no acho que- panorâmica geral, né? Pode ser, assim, pelo menos na minha visão é que os meus processos... É porque tem Ó, aquele tem- costume tem do um- advogado que Não, agiliza... quanto um tem que processo agilizar. demorava antes da CPE para, sei lá, ser distribuído. A gente tem aqui, por exemplo, protocolo um processo lá na Justiça Federal. O cara já levou 10 dias para o cara distribuir o meu processo, fazer o sorteio para ver em que vara que ia ficar. Eu não tinha nem com quem despachar porque o processo estava lá, não sorteava depois de protocolado. Uhum. Aqui é 30 minutos. Você, não, essa entendeu? parte Essa É muito rápido. É 30 minutos. O negócio que na Justiça Federal demora 10 dias, aqui é 30 Mas às minutos. vezes eu tenho a impressão que é um robô, pra você ter uma ideia. Eu tive uma decisão semana passada, que aí o juiz já deu decisão que eu tinha que se manifestar e depois a outra parte. Eu se manifestei e já tinha que intimar uma outra... Aí a CPE foi lá e mandou concluso. Aí eu liguei e agilizei. Falei, ó, eu já manifestei, agora vocês têm que intimar outra parte, porque é a segunda parte do despacho do juiz. Uhum. Não tá com a CPE agora. Aí mandou concluso. Aí o juiz foi lá e falou, ó, cumpra a segunda parte do despacho. Então dá a impressão às vezes até que é um robô, que eles não lêem, é automático. Manifestou, concluiu. Não, mas algumas coisas precisam ser feitas por robôs também, né? Mas, por exemplo, se você vê que o processo ele não é feito por robô quando dessa distribuição nas varas, porque se você deixar de juntar uma procuração, Ele vai uma corrige. certidão. É a É, CPE que corrige. faz isso, entendeu? Então, veio para ajudar. É que está se adequando, a gente está caminhando, mas não seria referência se não fosse uma coisa boa. Uhum. Né? Assim como fomos, a lei dos juizados, ela veio da nossa, ela é uma cópia da nossa lei, que é anterior, né, da 1071, se não me engano. A 9.099 é uma cópia. A gente fez a lei do juizado. Entendeu? Entendi. Então, assim, o nosso tribunal aqui, ele é muito referência. Eu sou fã, eu não tenho o que falar. É. Assim, eu sou desde estagiária até coisa, minha Passou família. a vida ali, né? A vida é ali. E eu acho um tribunal muito bom. Quem já advogou ali em São Paulo, quem já advogou fora, vê que não tem comparação o serviço que a gente faz do serviço que é feito em outros tribunais. A gente Só- jogou só MT, de não MT eu ser- fiz. Só Bom. de não ser o PJE já tá bom. Nossa senhora, o SAG, eu acho maravilhoso. Eu não sei se trava pra vocês, Não, trava. não. Eu acho Raras aquele vezes, sistema mas, ó, É bem de vez em maravilhoso. quando. Gente, é A maravilhoso. gente mexia Eu sou pra fã do MT SAG. uma época, né? Meu Deus, lá era difícil, cara. Até o sistema também. Mas é isso, vamos torcer aí pra que dê certo e esperar que o CPE adiante ainda mais. Eu acho que a gente fica às vezes muito chateado assim por uma falta de contato, por mais que tenha um número, aquilo de o advogado que vai lá e Porque no agiliza, cartório tenta você conseguia fazer. agilizar. Você levava lá da CPE, eu acho que ela, pra poder atender o seu pedido, ela tem que adiantar todos os outros. Tá? Mas Essa é a impressão então, que eu tenho. A impressão que eu tenho é de que a CPE está mais atuante no juizado do que nas varas. Porque sempre que eu liguei nas varas da Justiça Comum, Ah. no cartório, eu consegui as agilidades que eu precisava. Dependendo do que for, você consegue. No interior eles têm costume de falar que tá tudo com a CPE mais. Joga tudo pra CPE. É um pouco mais Tanto costume que eu já isso aí. cheguei essa CPE. Karina, mas obrigado por ter vindo aí, trocar essa ideia com a gente. Ah, Vamos gente, procurar eu que depois um novo agradeço. assunto pra gente falar mais. Vamos. Uma coisa Ou mais até nichada, mais, trocar uma mais ideia. disso, né? Ou mais que disso também. eu acho Tenho assim, certeza que vai ajudar muitos advogados também. esse ano. E eu acho que o dá pra entender um juizado, pouco. para o advogado que está começando, ele é uma via muito boa. Aham, um Que retorno existem rápido. outras alternativas que não sejam só o Instagram para você captar cliente. Até porque, o que eu pensava a respeito do Instagram para captação de cliente? Falava, gente, as pessoas que estão usando esse... Porque quem que são os melhores clientes pra gente hoje em dia?
Aquela pessoa que já passou dos 40, 45 anos, o cara já tem uma vida pra ter um problema. Eu vivo de problema. Ele tem uma profissão, ele tem que ter um dinheiro, né, pra pagar meus honorários e tudo mais. E quem que tá usando o Instagram hoje em dia? Agora já popularizou entre uma outra faixa etária. Mas até então, quem usava o Instagram eram pessoas da minha idade. Não pessoas tava da minha tendo idade problema não pagam meus suficiente. honorários, não vão me contratar, você entendeu? Tem Isso que eu problema, falava. mas não leva pra Eu falei, justiça, não, né? se eu quero os velhos... Vai lá e xinga no próprio Facebook e processa a pessoa. Twitter Não, no acabou. Facebook eu acho que talvez eu mexeria mais com o Facebook do que com o Instagram, porque os velhos estão lá, não estão? Eu realmente, assim, não Achei tenho. O que que eu manda bom dia consegui todo dia captar de... Um bom dia com beija-flor, um anjinho. Tu tem que saber onde achar o cliente bom também pra isso. E eu pensava isso. Eu falei, não, eu acho que o velhão vai valorizar muito mais um cartão e uma conversa pessoal, um cafezinho, coisa e tal, do que um post meu no Instagram, que ele não sabe mexer, que ele não está assistindo. Entendeu? Agora já popularizou mais o Instagram. Eu acho que de uns 6 meses pra cá. Eu acho que depende muito da área da atuação também, né? Também. Por exemplo, tem bastante jovens, né? E tem muitas mães solteiras. Eu que atuo na área de família. Às vezes eu postava alguma coisa de pensão alimentícia, Vinha um monte. vi um monte. Um monte. Isso E pessoas que às vezes eu até via no dia a dia ali, não tinha Essas curiosidade. de Ou às vezes acessibilidade. Tem que ser incitada de alguma forma, né? Que às vezes Direito a do pessoa não consumidor, já captei bastante pelo Instagram. Eu não sou de postar coisas, né? Mas eu vejo os posts das pessoas e eu vou lá falar com eles. Ô, você sabia que isso aí dá uma indenização,zinha no juizado? Tu Não sabia cobram que isso nada. aí... Mas é verdade. O blogueirinho postou lá, eu vou atrasado. Né? Então assim, talvez seja uma captação mais passiva, né? Eu indo conversar com as pessoas, né? Em vez de esperar que elas venham. Porque eu nunca gostei dessa, de sentar e esperar o... Mais ativa, outro. você fala? De estar na rua, de estar falando com as pessoas, respondendo stories, de estar fazendo. Agora, essa captação de postar um negócio e esperar, eu não confio, não acredito. Não... Tem gente que funciona. Tem gente que funciona. Eu acho que Mas mais pra vender interessante curso. Eu também. Tenho saco pra dar aula pra ninguém, o então... curso é uma boa também. Karina, mas é isso aí, obrigado. E até a próxima vez que você vier aí, a gente arranja um outro assunto pra gente conversar. Tá bom. Tá de portas abertas aqui. Compartilhar. E eu quero um convite novo, que eu adorei participar. Então tá bom. Galera, quem acompanhou aí, não esquece, curte, compartilha, se inscreve no canal. E é isso. Siga no Instagram. Siga no Instagram também. @o Meritíssimo Podcast. Tamo junto. Obrigado. Até o próximo episódio.